Entrando aqui para fazer os ajustes. Boa noite. Fazendo só os ajustes técnicos aqui. Sejam bem-vindos, né? Estão me ouvindo bem? Dê um ok aí para mim, por favor, porque a gente fica só do lado de cá sozinho aqui e não escuta o outro lado. Puderem aí escrever para mim, vou agradecer. A imagem tá boa, o som tá bom. Boa noite. Ouvindo e vendo bem. Oh, boa noite, Dri. Deus abençoe a todos nós, né? Abençoe você também. Seja bem-vindo. Boa noite, Hilde. Gratidão, né? Pela oportunidade. Eu, acostumada a fazer mais lives pelo Instagram, e acho estranho quando é pelo Facebook. Gostou do corte? Pois é, né? Mais prático aí para poder enfrentar a pandemia. Gratidão, Dri. Muito obrigada, viu? Pela presença. A presença amiga nos dá suporte. Boa noite, Olídia. Gratidão. Muito obrigada aí pela excelente. Eu queria fazer só uma perguntinha. A câmera tá de cabeça para baixo ou tá ok? Tá em ordem? Obrigada, Wilde. Obrigada. Meu cabelo tá para cima, ó. Mas faz parte, né? Estamos em casa, então faz parte. Se tiver faltando som, vocês me avisem aí, que de vez em quando eu vou ficar ligada aqui na tela para ver algum comentário, alguma coisa. Eu gosto de interagir com todo mundo. Ok, Olídia. Obrigado. Boa noite, Patrícia. Valeu, sejam bem-vindos, né, todos. Estamos aqui para mais um aprendizado juntos. Esperar mais alguns amigos. Eu sempre entro um pouquinho antes, que é para fazer os ajustes necessários. Para cima? Para baixo? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Sim? Tá melhor? Reto. Deixa eu ver aqui. Estão me dando, eu tô com auxiliar de palco aqui. Sim? Ficou melhor? Deixa eu fazer aqui assim. É porque é o seguinte, eu utilizo óculos multifocal, tá? Então, geralmente eu posso olhar assim, eu posso olhar assim, vai depender, eu gosto de interagir com os comentários, e como eu tô com um óculosinho aqui multifocal, ele é natural que eu levante um pouco a minha cabeça para poder vir, tá bom? Mas eu tava com o assistente aqui me dando um auxílio, faz parte, né? Bom, vamos esperar aqui mais alguns amigos para... Vamos compartilhar aí, né? Fazer como o pessoal aí fala, vamos compartilhar, vamos mandar notificação, chamar a galera. É importante a gente estudar junto, faz parte do nosso aprendizado, ainda mais agora, né? Como aproveitar bem a reencarnação. Imaginem do que é que eu vou falar, né? Eu gosto muito de lembrar de Emmanuel, né? Que Emmanuel diz: disciplina, disciplina, disciplina. Então eu vou bater na nossa tecla, né, de reforma íntima. Eu vou bater na tecla da gente aí se esforçar um pouquinho mais, aproveitar essa pandemia, aproveitar esse momento de transição planetária para a gente poder realmente fazer o mergulho.
no eu interior, né? Todos nós precisamos, dentro do contexto aí de aprendizado, de esforço, todos nós precisamos. Aqui quem está me dando assessoria é o Wilde, né? Que está me dando um ok por aqui. Wilde, quando quiser, para a gente começar a fazer a prece, você me dá um toque aí que eu inicio os trabalhos, tá bom? Com a prece. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Então, estou aqui com Lúcia, Lídia, estou aqui com Patrícia, Wilde, estou com Gisele, Dri, deixa eu ver quem mais. Por enquanto, esses amigos aí de jornada. Dani, Daniela, seja bem-vinda, Deus te abençoe. A paz de Jesus, né, com todos. Tá bom, querida. Então, deixa eu ver aqui a hora. Só um minutinho, são 20 horas e 5 minutos, né? Esperar mais 2 minutinhos. Tô sentindo falta da minha querida... deixa eu ver aqui. Sandra Macedo, eu não vi por aqui, mas eu acho que Patrícia tá. Tá, Patrícia tá, já falei o nome dela. Janaína, cadê Janaína? Tô sentindo falta de Jane. Tô sentindo falta de todos os amigos, na verdade. Então vamos lá, pessoal. Vou convidar a todos aí, quem quiser aproveitar e colocar também um copinho com água, né? Porque a gente sabe que os benfeitores espirituais sempre nos auxiliam nesse momento. Sempre tem a fluidificação da nossa água para nos trazer paz, trazer harmonia, né? Trazer equilíbrio, saúde, inteligência emocional aí para enfrentar o dia a dia, né? Nos traz organiza, né, os nossos centros de força, e nada melhor do que a sustentação do Evâmpara através da falange de Dr. Vitor, que eu tenho um carinho enorme, muito especial, porque todos os pedidos de apoio, de ajuda, sempre com muito carinho, com muito acolhimento, né? Ou para permanecer na jornada firme aqui na Terra ainda, com o propósito de jornadas, ou para partir para o plano espiritual e ter um acolhimento, ter um carinho, ter um conforto. Então eu só tenho a agradecer a essa equipe maravilhosa, extensiva aí, a todos os espíritos que fazem parte, né, desse trabalho belíssimo da espiritualidade. A gente tem que dar um pouquinho de trabalho para eles. Um pouquinho, não muito não, só um pouquinho. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Vamos mentalizar o Mestre Jesus em nossos corações, nas nossas mentes. Vamos pedir a falange de Dr. Vitor, dos benfeitores espirituais, a falange de Joana de Ângeles, que nos dá também a sustentação na reforma íntima. Pedir para que nos dê a inteligência, a sabedoria e o discernimento para compreender o Evangelho de Jesus, para colocarmos em práticas na nossa vida, para termos força e coragem de vivenciarmos a cada dia um passo para uma melhoria contínua, para a nossa reforma do nosso eu interior. Que a paz do Mestre Jesus, que percorre por todo o universo, seja derramado sobre o planeta Terra, sobre toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, Carmelita, seja bem-vinda. Então, o tema da noite de hoje, né, que eu trouxe é uma reflexão, né, que a gente deve fazer sempre, todos os dias, como aproveitar bem essa reencarnação, né? Até parece que eu sei. Eu estou estudando e eu faço sempre essa pergunta para mim, né? Eu sempre pergunto quais são as coisas que a gente precisa, né? E a única resposta que eu sempre obtive é que é através da reforma íntima que a gente deve,
deve sim, desenvolver e conhecermos de melhor, bem melhor, o nosso eu interior. Conhecer, mergulhar no nosso íntimo, né? Mas nem sempre a gente percebe que a estrada a percorrer, a gente não percebe que ela é muito longa. A gente sempre percebe como curta, principalmente quando a gente não aproveita a reencarnação. A reencarnação ela passa muito rápido, né? Ela deve ser bem mais bem aproveitada. E sabemos que a vida passa, que os momentos não voltam mais, que nada será como antes, né? Como diz a música, o que foi não será mais de jeito nenhum. E a gente custa a perceber que a vida está em ação, que o tempo passa. A vida é um eterno agora. Por isso que se fala tanto em viver o momento presente e mergulharmos na atenção plena, né? Entrarmos nesse equilíbrio de plenitude que é o ser. Uma reencarnação parece muito tempo, mas quando enfrentamos um período assim de bastante dificuldades, né? A pandemia mesmo é um exemplo disso. A gente acha que o tempo não passa, né? A gente busca resposta, a gente está enclausurado, quem pôde ficar mais tempo em casa, muitos ainda estão em casa. Então, mas para fazermos tudo que a gente gostaríamos e deveríamos, parece que o tempo é pouco. Parece que acho que até quase nada. Na verdade, ao fim desta vida, certamente olharemos para trás e a gente vai pensar que o tempo foi um instante. E um instante fugaz. E a gente ainda acha, que pode desperdiçar nossos dias. Como se eles fossem infinitos. Infinito é a nossa vida espiritual. Mas para crescer e evoluir aqui na Terra, a gente não pode desperdiçar esse tempo. A gente não se deu conta ainda que todas as oportunidades desperdiçadas podem fazer muita falta, né? Lá na frente. Tá chegando mais amigos. Gratidão, boa noite a todos aí. E todos nós nascemos com propósitos, né? Ninguém reencarna só para dar um passeio aqui na Terra. Todos nós temos algum propósito. E está certo que ninguém lembra exatamente o que veio fazer. Nós temos o véu do esquecimento, né? E esse véu do esquecimento nos dá um conforto melhor de não lembrarmos, principalmente se formos algozes alguma vez, com certeza fomos. Eu estou sendo bem doce, bem singela, né? E só somos ajudados pela intuição de uma vaga, né? Uma vaga lembrança, uma lembrança importante, que não era para esquecer, mas por não lembrarmos desses propósitos que nos trouxeram até aqui, a gente deve aproveitar o tempo da melhor maneira, da maneira mais possível, né? Da maneira mais presente. A gente vive muito disperso no mundo, a gente fica disperso na tecnologia, a gente fica disperso com coisas que não são edificantes, né? E a vida nos faz mudar de ideia. E é ótimo que isso aconteça quando a ideia adotada ela é positiva, né? Quando a gente adota a positividade, quando a gente adota as possibilidades das coisas nobres na nossa vida. Quando a gente lê um bom livro, vê um bom filme, quando a gente consegue entrar em conexão com o que há de bom, o que há de proveitoso para a nossa vida, né? E eu vejo que a vida ela merece ser vivida com consciência. Se fala muito na consciência plena, né? Sabendo que cada momento guarda uma experiência importante. Então, tudo que nós vivemos aqui na Terra é uma experiência importante e cabe a nós recolhermos essas experiências e fazermos dela cada vez melhor o uso do possível, tanto para o próximo como para si, né? Quantas pessoas, na verdade, já passaram pelas nossas vidas de forma diretas ou indiretas? Quantas pessoas, né?
familiares, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, amigos, conhecidos, né? Que imagem, né, essas pessoas levarão de nós? O que a gente vai deixar, né, de edificante aqui na Terra, como aprendizado para o próximo, né? Mas não podemos ter a ideia de que todas as relações que a gente estabelece, a gente tem que ter essa ideia da importância dela para a nossa vida. Como elas são importantes na nossa vida, né? Como a gente cresce, mesmo sendo uma relação conturbada, mesmo sendo uma relação difícil, né? Cada um de nós é um espírito imortal. Então, por sermos imortais, trazemos conhecimentos e experiência uns com os outros, de outras reencarnações e dessa reencarnação. E procuramos, ou devemos procurar, através da reforma íntima, justamente desenvolver o que conhecemos de melhor em nós, principalmente em nós. A gente tem a errônea ideia de querer modificar o outro, mas a gente precisa se modificar, né? Mas nem sempre percebemos que essa modificação, essa estrada a percorrer, ela é longa. Muita gente me pergunta, né, sobre a questão de reforma íntima. E eu falo, o tempo é muito curto. É preciso apressar o passo. Apesar da pandemia ter acelerado aí um pouquinho, né, os nossos passos, é preciso apressar o passo. E isso pode ser alcançado de formas mais conscientes. Se a gente tiver sempre em mente que a gente está aqui de passagem. Boa noite, Beta. Boa noite. Que nada do que é material e ilusório vale a pena em comparação com o conhecimento que a gente deve conquistar. Nada de material, nada de ilusório em relação a nós mesmos e aos demais. O conhecimento de si, o conhecimento dessa construção do eu interior, é isso que vale a pena. Nada transitório, tudo que é perecível vale mais do que o amor. Nada vale mais do que o amor. Em todo o aprendizado, em qualquer palestra motivacional, qualquer palestra de reforma íntima, qualquer palestra até de vendas, a gente sempre sabe que a generosidade, o amor, a paciência, a tolerância são as coisas que devemos conhecer e devemos praticar. Então é por isso que a gente tem que aproveitar a reencarnação. Temos que fazer reflexões. Quando julgamos o outro, eu sempre falo isso na reforma íntima, porque eu li muito sobre isso. Quando a gente julga o outro, a gente mede. A medição é para nós mesmos. E é incrível a facilidade que a gente julga, né? Boa noite, Lúcia. O som tá baixo? Tá baixo para todo mundo ou só para Lúcia? Aumenta um pouquinho o volume aí do seu aparelho para ver se melhora aí para você. Pelo menos até agora ninguém reclamou. Só você que fez essa pontuação aí. Então, assim, é incrível, né? A facilidade como a gente julga os outros, né? E como disse Jesus, a gente vê o cisco no olho do próximo, mas não enxergamos a trave no nosso olho, né? Não julgueis para não ser julgados. Está lá no Evangelho. Carmelita, aumenta um pouquinho na lateral. Você já ouviu muito isso, né? Não julgueis para não ser julgados. Mas parece que a gente esquece. É uma advertência clara que toda má ação que a gente comete gera um prejuízo para a gente mesmo. É uma advertência, porém a gente esquece que essa advertência a gente devia ter ela de manhã, de tarde, de noite, toda hora, todo instante. Porque o prejuízo é para a gente mesmo. Porque quando a gente julga o outro, a gente mede a si mesmo. A gente não é capaz de perceber um defeito que não conhece, né? Todos bons espíritos benfeitores nos diz que todo defeito que a gente reconhece no outro é porque a gente conhece profundamente, muito bem. Se nos mostrarmos assim, tipo um motor quebrado de uma nave espacial e nos perguntarem, né,
Onde que está o defeito se uma nave espacial tiver com defeito? Perguntaram onde é que está o defeito, né? A gente não vai saber dizer, ou vai, só se tiver alguém aqui que trabalhe com nave espacial. Eu suponho que não. Então, enfim, a gente só nota aquilo, a gente só conhece os defeitos e os erros, as falhas que a gente vê nos outros são as falhas que a gente tem, em maior ou menor grau. E isso é muito sério, né? Ou nessa vida ou em vidas passadas, mas a gente reconhece. Eu sempre comento nas minhas palestras que uma das coisas que eu mais trabalho é o orgulho e a vaidade. Então, quando eu vejo alguém muito orgulhoso ou muito vaidoso, eu reconheço. Como é que a gente nota quando alguém está sendo malicioso? Porque a gente conhece a malícia, né? Se não conhecesse, a gente não ia perceber, né? Como é que a gente cuida dos erros alheios e não cuidamos dos nossos próprios? Ainda está baixo aí? Carmelita e Lúcia está reclamando que está baixo. Deixa eu ver aqui. Eu aumentei um pouco mais. Melhorou? Carmen e Lúcia, melhorou um pouquinho aí? Né? Como é que a gente cuida dos erros alheios e não cuidamos dos nossos próprios, né? Como é que somos tão severos com as falhas do outro e sempre a gente arruma uma hashtag desculpinha para as nossas falhas, né? Como é que ficamos tão indignados ao perceber os defeitos do próximo e nos sentimos tão injustiçados quando apontam os nossos defeitos? Incomoda, né? Quando apontam os nossos defeitos. 2 pesos e 2 medidas? A gente não pode utilizar 2 pesos e 2 medidas. Se a gente julga, né? E ainda está baixo, minha gente, me perdoe, viu? Deixa eu ver aqui. Está no meu máximo. Pronto. Vê assim, se está melhor agora. Se eu falar aqui pertinho, está melhor agora? Pode ser. Bota no viva voz do seu, que eu acho que você consegue melhorar, Lúcia. Apontamos os, né, como eu estava falando, apontamos os defeitos dos outros numa tentativa até meio que absurda de nos destacarmos. Muitas vezes a gente aponta o defeito do outro para a gente, nessa tentativa, a gente se destacar, pois nos elevamos aos nossos próprios olhos e diminuímos o próximo, né, com as nossas conclusões tortas, nossos julgamentos errôneos. Melhorou? Estou com o fone aqui na mão. Talvez eu troque até o cabozinho, se for necessário. Oi? Quer trocar? Vamos fazer o seguinte, gente. Deixa eu colocar outro fone. Certo? Vamos aguentar aí só um. Pronto. Deixa eu colocar aqui um fonezinho de ouvido para melhorar. Desculpa aí pelo barulho. Melhorou? Se melhorou, dá um ok aí pra mim, tá bom? Somos espíritos, né? Imortal. Não nos apresentamos aqui de passeio, né? A gente veio aqui para nos melhorar e não melhorar o outro, como eu já falei, né? Tá ótimo? Pronto. Provavelmente já tivemos cometidos muitos outros erros, melhorou, né? Com várias experiências, né, que a gente passou. Melhorou. Ok, obrigado, Carmelita. Cometemos vários outros erros em outras experiências, em outras reencarnações, sem falar que ninguém está livre ainda de errar para o futuro, né? Ainda a gente insiste, de vez em quando tem uma quedazinha, não vamos, né? A gente sabe, a gente sempre toca isso no assunto de reforma íntima, não vamos virar santos, nem anjos da noite para o dia. Não há uma fórmula mágica para a reforma íntima, não há. A gente tem que se esforçar,
Mas será que não podemos, assim, nos tornar desde já um pouquinho mais tolerantes? Acredito que a pandemia esteja nos ajudando, né? Ou não? Ou não está nos ajudando? Eu vejo pessoas que ainda não caiu a ficha, não sei por quê, porque a gente está muito tempo isolado, já deu tempo suficiente para os amigos mais próximos, familiares mais próximos, a gente começar a trabalhar mais a tolerância, trabalhar mais o amor, não é verdade? Não é por bondade que eu falo. Ao ser severo com alguém, estamos sendo severos conosco. Isso é o que nos prejudica na nossa evolução. Quando a gente é severo com alguém, a gente está sendo severo conosco mesmo, né? A gente entende isso? Joana de Ângeles, ela nos lembra que não é o mal do outro, né, que me faz mal. É o mal que eu possa fazer no outro que vai me fazer mal. Quem você acha que nos julga? Deus? Deus nos deu a consciência, né? A consciência da gente se encarrega de observar e analisar e julgar. Somos nós mesmos que julgamos. Quando a gente sente remorso por um erro cometido, quem é que está julgando a gente? Não somos nós mesmos? Né? Quando a gente sente um remorso, quando a gente tem uma tristeza por um ato que a gente possa ter cometido, né? E a gente fica remoendo, sofrendo, não é a gente mesmo que está nos julgando? Né? Não é a nossa própria consciência que Deus nos deu, que fica martelando ali na nossa cabeça, lembrando a gente a todo instante que a gente errou e que a gente precisa corrigir? Não é a nossa consciência que nos cobra? Né? Pois é assim que funciona. Né? Nós somos nossos próprios juízes e nos julgamos. Com a medida que a gente julga o outro, a gente se julga. Por isso, quanto mais severo você for para com a falha do próximo, mais severo você será com as suas próprias falhas. Toda vez que eu julgar alguém, eu estou sendo severa comigo mesmo. A vida em sociedade nada mais é do que um espelho, né? Em que a gente se vê refletida naquele momento e com todos que a gente cerca. Por isso eu disse que eu não estava falando por bondade. A gente é bom, né? Ótimo. A gente só precisa parar de julgar. Por nossa bondade, a gente precisa parar de julgar. A gente se julga muito bonzinho, então a gente precisa parar de ter preconceito. A gente precisa parar de fazer coisas que não são mais assertivas para a nossa evolução. A gente não é bom. Então não sejamos ignorantes. Até na aula passada a gente conversou sobre isso na reforma íntima, né? A gente precisa ter autoconhecimento para a gente não ser ignorante. E quando a gente não é ignorante, não vamos prejudicar nós mesmos, sendo severos, sendo condenar os outros. Então, quando a gente não é severo com os outros, a gente está tendo consciência plena das coisas que a gente precisa modificar. Eu vejo no outro aquilo que eu preciso modificar. Ou eu vejo no outro aquilo que eu não preciso ser. Preciso me melhorar. Uma vez me perguntaram, sempre me perguntam, né, sobre o curso de reforma íntima. Acho que já todos os amigos que sabem do Perija fazem pergunta: é possível realizar ela sem sofrimento, sem martírio? Sim, é possível, né? Porque há algumas exigências que a gente deve observar, né? Mas isso também não quer dizer que a gente vai mudar tudo, né? Que a gente vai começar tudo do zero. A gente não vai começar tudo do zero. A gente está falando de reforma. A gente não está falando de uma construção. Quando a gente vai reformando, e todo mundo que é dono de casa sabe, a bagunça, o barulho, a poeira, o caos, né? Que é cometido por uma reforma. Reformar é mais difícil do que construir.
Se a gente tivesse, eu vim de uma palestra essa semana, se a gente tivesse o curso de inteligência emocional desde a infância, quantas crenças limitantes a gente não teria evitado, né? Afinal, estamos falando de reforma, né? Então, quantas crenças a gente teria quebrado? Quantas crenças, né? Não se trata de começar do zero, gente. Porque eu acho que se a gente pensasse em começar do zero, eu acho que muita gente desistiria, né? Muita gente desiste, inclusive. Mas de aproveitar a base da construção por nós, através de inúmeras reencarnações, a gente está tentando se melhorar. Então, talvez nada seja tão imprescindível para a reforma quanto o gosto de querer aprender, a disciplina em querer aprender, de trocar ideias, de estar junto, né, com pessoas que queiram aprender. A gente tem que começar a atrair pessoas que queiram o mesmo objetivo, porque aí a gente se torna pessoas mais motivadas. Quanto gosto em aprender nós temos de tantas coisas que não vão ser úteis para a nossa vida, né? Então, a aceitação de que nós somos aprendizes, de que estamos aqui para aprender, que o aprendizado para nós é uma oportunidade todos os dias para a nossa vida, mas que esse aprendizado seja muito assertivo, para que a gente não se perca na estrada, na jornada. A gente pede tanto nas preces, nas orações a Jesus, para que Ele nos dê discernimento. É justamente esse discernimento para a gente não se perder. Ó, Lídia comentou aí, demorei muito para aceitar essa história de que vejo no outro, que está em mim. Pois é, se não é dessa vida, ó, Lídia, é de outra. Mas a gente reconhece, né? Quando a gente gosta muito, eu digo assim, pelo orgulho e a vaidade. Quando eu vejo alguém muito vaidoso, e eu trabalho muito isso em mim, estou tentando cada vez mais trabalhar isso. De vez em quando escorrega aqui, escorrega ali. Até pelo trabalho que a gente exerce na área comercial, a gente sempre tem que mostrar alguma coisa. Então, assim, às vezes eu não quero me perder do lado profissional, da minha pessoa, dentro da reforma. E também não posso arrumar desculpinha, né? Mas quando eu vejo alguém vaidoso, alguém se perdendo, eu reconheço facilmente. Porque eu sou vaidosa e eu trabalho isso em mim. Então, basta aceitá-lo, basta observá-lo, basta aprender. É preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem para mudar alguns conceitos na nossa vida, né? Para se dar conta de que algumas opiniões que juntamos pelo caminho, né, simplesmente não tem mais serventia. Às vezes a gente se acorrenta, a gente se algema a coisas que são fúteis, que não vale a pena, né? E a gente sofre quando a gente não se desalgema, né? Estamos fazendo, Denise disse, estamos fazendo uma grande terapia em grupo, é verdade. Então a gente começa a abandonar certas coisas, a gente começa a abandonar algumas atitudes que tinha, até gosto, opiniões, né? A gente começa a ter mais disposição para aprender, a gente surge mais assim como uma descoberta mesmo, a gente começa a ter um principal foco que é a melhoria contínua e o aprendizado é com a gente. Olhar para o lado e ver que um amigo deixou de fazer o aprendizado, a gente tem que seguir. Eu gostaria muito que muitos familiares, muitos amigos continuassem nesse esforço, né? Allan Kardec diz que, lá no Livro dos Espíritos, que reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que faz em querer se modificar, né? Quando em 2003 eu resolvi fazer a reforma íntima, o meu mentor, através de uma psicofonia, me disse mais ou menos assim, Márcia, você deve se conhecer, né? Ele foi bem generoso comigo, acho, porque ele deveria ter sido mais duro, né? Você deve conhecer a si mesmo, mais do que qualquer outra coisa. E uma das coisas que ele mais me pediu foi que eu trabalhasse o orgulho e trabalhasse a vaidade. E eu não posso esquecer isso. A gente é um universo, né, a ser explorado. Porque por mais que, 2003, 17 anos, não vou computar muito aqui o tempo, para ninguém começar ou a correr da live
ou desistir de fazer a contagem. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele oferece um riquíssimo e fascinante campo de pesquisa. O nosso eu interior é magnífico quando a gente mergulha, quando a gente tem coragem, né? Denise disse, estamos fazendo grande terapia, Sandra disse também. Meu querido Mário Coelho entrou, eita, agora a responsabilidade ficou bem maior, viu? Um beijo, Mário, seja bem-vindo, gratidão. Também aqui é preciso ser corajoso, né? A gente precisa ter coragem. E é uma das coisas também que eu mais peço a Deus, é coragem, para enfrentar os aspectos mais sombrios. Né? Muita coragem para a gente encontrar no meio de tudo as nossas observações, fazer as nossas análises, fazer as nossas avaliações sem julgamento. Né? Eu não me condeno. Eu sei que eu tenho responsabilidades. Eu não devo me condenar. Eu devo ter compaixão. Eu devo ter auto-perdão, auto-amor, para poder passar pela reforma íntima. Né? Precisamos observar, e a observação dos nossos comportamentos são fortes, são duros. Tem momentos que a gente tem vontade de chorar, tem momentos que a gente não acredita que a gente fez isso. Eu já tive momentos de raiva que eu nem me reconhecia diante do espelho. Então, assim, quem sou eu? Qual é o meu propósito? Né? O que é que eu vim fazer aqui? E a gente só consegue se conhecer e compreender melhor a si mesmo, não o outro. Né? Provavelmente, a gente, durante todo esse processo, a gente vai mudar alguns hábitos. A gente começa a ter hábitos mais saudáveis, acordar e fazer prece, oração, agradecimento a Deus. Na hora que vai tomar uma decisão, pode ser no trabalho, na família. Não, tranquilo, Deus abençoe, seja bem-vindo. A gente criar esse hábito da oração. Jesus orava muito. Jesus sempre orava, né? Obrigado, Janaína. Deus te abençoe. Seja bem-vinda, querida. Estava sentindo sua falta, sua vibração aqui. E quando a gente faz a prece, a oração, a gente está em contato conosco, a gente vai aproveitar melhor a nossa reencarnação. Porque a gente não vai se sentir só. A gente vai sentir sempre a presença amiga de Jesus ao nosso lado. E a gente vai criar hábitos da boa leitura, hábitos do Evangelho. Janaína entrou aí na live e ela comentou no grupo que a gente participa que ela está fazendo os afazeres de casa, né? As coisas cotidianas de casa, escutando Reforma Íntima, escutando palestra espírita, escutando palestra cristã. Praticamente eu acredito que muita gente que é cristão esteja fazendo isso, né? Então, assim, a gente só tem tempo para se melhorar. Então, a pandemia, ela antecipou aí, no mínimo, 10 anos. Acelerou o nosso passo. Tirou um pouquinho a gente da zona de conforto. Que eu sempre digo, não é tão confortável assim. A gente pensa que a nossa zona de conforto é confortável, né? E não é tão confortável. Então, sem muito esforço, sem sofrimento, a gente tem que se esforçar. Vai ter um pouquinho de sofrimento? Vai. Mas não é um martírio. Né? Não é um martírio. A Olídia disse, também reconheço que tenho que melhorar, principalmente comigo mesma. Pois é. A gente tem que ter, né, compaixão conosco, né? E a gente vai notar que alguns costumes, alguns pontos de vista atuais não são verdadeiramente nossos. Eu descobri que muitas das minhas opiniões errôneas não eram minhas. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai começando a ver que a gente foi adotando algum momento, por descobrimento, algo melhor, ou algo que não era tão necessário à nossa vida, e por imitação a alguém, ou por acompanhar um grupo, ou um pensamento, a gente termina somatizando um monte de opiniões que no meio do caminho a gente vê que era um equívoco.
a gente começa a não ter mais tanto preconceito, né? Não podemos ter preconceito. Estamos numa família cósmica universal, onde a tolerância deve imperar, né? Jesus nos ama incondicionalmente, né? E nada daquilo que tem a ver conosco, quando a gente faz reforma íntima, quando a gente estuda, acompanha mais. Tudo que não tem mais assertividade não nos acompanha. Então a gente vai mudando, vai descobrindo, vai gerando novas expectativas, novas vontades, novos hábitos. Eu estou com o hábito agora de acordar cedo, né? Para cultivar melhor a mente sã, um bom livro, uma meditação, né? Uma oração no momento certo, colocar uma música que seja maravilhosa, né? Sim, você disse que reconhecia que tinha melhorado com você, isso aí. Boa noite, Gaspar, seja bem-vinda, né? Então, assim, muitas vezes, até por exigência da sociedade ou por comportamentos trazidos, enraizados de vidas passadas, a gente traz algumas coisas assim que a gente choca no nosso dia a dia, a gente bate de frente. Mas a gente está querendo aproveitar, né, a reencarnação, então a gente tem que promover cada vez mais acertos. Eu prefiro hoje não focar nos meus erros. Eu prefiro focar em promover os meus acertos, em ser mais assertiva, em ser mais plena, em ser mais... acho que, como diz Joana de Ângeles, ter mais plenitude, estar sempre ligada com as coisas que nos conectam com Deus, né? Estar mais comprometida com a minha mudança. Acho que todos os meus amigos sabem que eu sempre cobro muito disciplina, né? E eu me cobro muita disciplina. A gente tem que focar nisso. Para podermos trabalhar a reforma, a gente precisa trabalhar os nossos melindres. E o melindre é um alerta. E quando a gente sabe que tem melindre, a gente precisa vigiar, a gente precisa orar. Controlando, orientando os nossos pensamentos, as coisas mais edificantes. Santo Agostinho. Eu trouxe uma leitura aqui de Santo Agostinho, deixa eu pegar aqui bem rapidinho, para dizer na íntegra. Santo Agostinho, na questão 919 da obra do Livro dos Espíritos, nos convida a refletir na comunicação. Ele ressalta ser importante esse fator para podermos colocar em prática o processo de reforma. Quando perguntado um meio prático para o ser humano melhorar-se, Santo Agostinho cita a frase: conhece-te a ti mesmo, atribuída ao filósofo grego Sócrates. No início dessa comunicação, presente no Livro dos Espíritos, ele diz como conseguiu tal feito. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ao ver o que em mim precisava da reforma. Olha, quem lê o Livro dos Espíritos encontra as passagens de Santo Agostinho, ele nos deu uma verdadeira bússola, né? Nos coloca para a gente fazer esse mergulho da interrogação do nosso eu, da nossa consciência. Santo Agostinho fazia isso todos os dias de sua vida. Então, termos bons pensamentos, reeducar a nossa mente, né? E adquirir os novos bons hábitos e lembrar do caderninho. A gente fala muito nesse caderninho do conhecimento de si mesmo, né, Jana? De anotar. Eita, hoje eu escorreguei na estrada da evolução. Vou anotar aqui no caderninho. A gente tem que ter esse caderninho. Esse caderninho é individual de cada um,
né? Eu prefiro anotar, escrever, porque a mente termina esquecendo amanhã, né? Então, a maneira que temos de nos conectar com o que há de mais elevado é o nosso eu. Olhar o outro, julgar o outro, vai nos fazer o quê? Atraso. Não é atraso de vida, é atraso de reencarnação e reencarnação. É atraso de uma reencarnação inteira. Mas é preciso dizer que não é só oração que basta, é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso fazer que o nosso dia a dia seja produtivo, né? Que cada hora nossa seja útil. Porque muita gente diz assim, eu oro de manhã e tal, tem gente que já decorou, faz a prece, eu acho que nem se toca na prece, no Pai Nosso. Quando vê, terminou. Às vezes está dirigindo, às vezes não está consciente que está em conexão com o nosso Criador, com Deus, causa primária de todas as coisas. Então é preciso muito trabalho para valer a pena a reencarnação, para viver bem a reencarnação. E se for útil para alguém, se cultivar a caridade, né, no propósito, aí é que a vida vai melhorar, não é verdade? Aí é que a vida vai nos trazer a edificação necessária. Sem caridade não há salvação. Então, caridade é amor, é a essência, é o que vai nos trazer o modelo do homem de bem, divino, né? Consciente, generoso. Então, se a gente utilizar a nossa reforma, as nossas preces em conexão com Deus e com os benfeitores espirituais e praticar a caridade na oficina de Jesus, se matricular na oficina de Jesus, praticar a caridade material, caridade espiritual. Aí eu trouxe uma outra leitura do livro Consolador. A pergunta 230, Emmanuel diz assim: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões, etc. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá ao raciocínio mais puro. Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Olha como Emmanuel nos convida, né, a trazer esse autodomínio, essa disciplina, né, dos nossos sentimentos mais egoísticos, mais inferiores, né? O cuidado que nós devemos ter, né, e não querer que todos mudem conosco. A gente também não pode querer que todos mudem conosco, que todos sigam o nosso exemplo. Às vezes a gente até sofre quando algum nosso familiar, um amigo muito íntimo, não se modifica. E você sabe que cada um tem seu tempo. Por isso é necessário ser tolerante, gostar de si mesmo e de respeitar o próximo. É muito importante a gente ser tolerante para com a reforma de cada um, né? Para o momento de cada um. Muitas vezes repetimos os mesmos erros, de reencarnação em reencarnação e após reencarnação. Às vezes falhamos nas mesmas provas, talvez até com os espíritos mais ou menos na mesma idade, acho que até na mesma família, né? Depende exclusivamente de nós a vontade para superarmos todos os obstáculos e progredirmos. Sermos mais úteis, sermos mais construtivos, sermos mais compreensivos, mais dispostos para com o outro e mais dispostos a aprender. Nesse período de pandemia, né, de transição planetária em que vivemos, a gente lê, a gente vê muitas palestras, escuta muitas palestras de amigos, outros palestrantes,
onde falam que a fila da reencarnação está enorme, né? Bilhões de espíritos aí para reencarnar num corpo físico. Inúmeras mensagens mediúnicas abordam essas questões de transição planetária. Um outro tipo de vida espera a gente. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento de transição para regeneração. E vamos ser chamados, né, com mais responsabilidade. Vamos ter que ter mais esforço, né, em relação ao nosso próximo. Todos nós vamos conhecer as pessoas que têm graus mais evoluídos ou menos evoluídos. A gente vai começar a enxergar o joio do trigo com mais facilidade, né? Mas a gente tem que ter esse sentimento de cooperação, de fraternidade universal, que fará com que essa responsabilidade a gente comece a fazer essa prática de amor incondicional. A transição planetária nos convida a mudar de comportamento de uma forma mais responsável, né? Sem desculpas, sem preguiça. E a gente não tem mais tempo para estar brincando, né, com coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Não podemos mais nos dar o luxo de ficar nutrindo mágoazinhas, mágoas ridículas às vezes, né? Se a gente quer realmente elevarmos, se a gente quiser realmente passar para um novo patamar, as mágoas que a gente guarda no nosso coração, a gente adoece o nosso corpo físico. E levamos essas marcas para o nosso perispiritual, para o nosso espírito. E sofremos, adoecemos, o corpo sofre. A mente deixa de ser saudável, né? Porque mantemos, através do orgulho, né, as mágoas, os ressentimentos, os melindres, que só nos empurra para baixo. A gente sofre, a gente se algema, né, com isso. Então, se a gente desencarnar e quando vier numa próxima reencarnação, com certeza a gente vai encontrar um planeta bem mudado, né? Serão outros valores, outros padrões de pensamento, outros comportamentos para com o próximo. A gente é uma pessoa boa, sensível. Eu acredito que somos. Eu acredito que a gente esteja nos esforçando, né? Mas como ainda a gente mantém intolerância? Como é que a gente mantém essa intolerância, né? Como é que a gente não tem paciência? Se a gente é uma pessoa boa, sensível, se a gente está se esforçando, por que a gente ainda traz esses entraves, né? Como é que a gente lida com os erros e as imperfeições alheias? Né? Quando a gente voltar para esse planeta de regeneração mudado, será que a gente vai poder utilizar esse tipo de melindre? Vai caber ainda esse tipo de melindre? Então é difícil desfazer um erro, né? Às vezes alguns acham até impossível. Mas se a gente declinar o nosso orgulho, declinar a nossa vaidade, a gente pede perdão e a gente dá o perdão. E magoar ou aborrecer alguém não deixa de ser um erro? Magoar alguém não deixa de ser um erro? Mas a gente não está aqui se esforçando? A gente não está aqui tentando se melhorar? A gente não lê o Evangelho? Então por que a gente ainda insiste em querer magoar alguém, né? No entanto, são erros que a gente comete, erros que a gente nem imagina o quanto a gente faz mal a outro. Tem pessoas que têm complexos de inferioridade. Basta você virar o olho, a pessoa sofre. Então, por que não segurar, não frear, né? Por que não frear? Por que os erros que cometemos, que a gente nem imagina, a gente nem sonha? Ou será que a gente está tão acostumado a fazer pequenos mal, aqueles mal aqui, mal ali, né? Verônica, aí tem que ter a eterna vigilância, né? Deixa eu ler aqui, pessoal. Então, assim, a gente mantém
né, no novo patamar de plano de regeneração, a gente vai ter que manter a tolerância, a gente vai ter que manter o respeito, a gente vai ter que manter a gratidão para com o próximo. Então a gente precisa acelerar o nosso passo, né? A gente precisa acelerar. Passamos 100 anos para ter uma pandemia que nós mesmos, né, o próprio homem causou, né? Não foi enviado por Deus, Deus permitiu para o nosso próprio ensinamento, né? Como é que a gente vai se comportar diante de toda essa pandemia? E na rua? A gente se mantém calmo no trânsito? Né? A gente já compreende que não adianta a gente buzinar, que a gente não deve nem xingar, inclusive que é feio, né? E no restaurante, quando serve algo que a gente não pediu, ou viu de uma forma que a gente não queria, a gente é complacente? Ou deixa assim mesmo? Ou quem sabe reitera até de forma educada, né, o pedido, aguarda, com mais paciência, com mais sorriso, né? Alguns dos lugares onde os funcionários, eu vi uma pesquisa recentemente, onde alguns lugares onde os funcionários são mais atormentados, eu fiquei assim, caraca, a gente não está... Bati aqui na luzinha. A gente não está presente o tempo inteiro nos lugares, mas saiu uma pesquisa falando que nos supermercados, nos bancos, quero nem falar em hospital, né? São os lugares onde mais as pessoas são atormentadas por outras, pelo desequilíbrio da outra. Chega a ser estressante. E a gente tem que parar para pensar, se a gente estiver numa fila, alguém estiver apressado, se a gente estiver pegando algo que, puxa, vai até um gerente, vai até um balconista, fala com alguém, dialoga, conversa. A gente tem que começar a sair desse monte de gente irritada, né? Sair desse lixo mental, desse lixo de ações, né? Como disse aí Maria Josinete, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. A gente precisa ficar no lugar do outro, né? A empatia. Pô, fala tanta empatia, até tatua empatia, tatua resiliência, mas poucos, né? Poucos vivenciam na prática a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Então, assim, poxa, muito chato saber que numa pesquisa dessa, esses ambientes são entorpecidos pela agressão mental, pela agressão verbal, pela falta de educação, pela falta de respeito, né? Pela falta de se colocar no lugar do outro. A gente sai atropelando, né? E eu estou me incluindo, gente. Eu estou falando a gente, né? Eu me incluo, né? Vera disse aqui, palavras mágicas, né? Como ensinamos as crianças. E isso. Eu conheço pessoas, né? Eu também estou inclusa nelas, viu? Que promete que vai fazer um trabalho voluntário. Eu conheço pessoas que prometem que vai fazer uma determinada viagem, que vão ter filhos, que vão voltar a estudar, que vai fazer atividade física, que vão fazer concurso público, que vão se desenvolver a mediunidade. Eu conheço muita gente que diz, eu vou desenvolver minha mediunidade, eu vou fazer a educação dos sentimentos, né? Eu vou gravar um CD, eu vou parar de fumar, eu vou mudar, eu vou fazer reforma íntima. E o tempo vai passando. Sinto muito, né? Mas o tempo passa, né? E aí, quando passa, a gente vê que a gente não fez nada. E aí, no meu caso, né? Eu que estou aí na pandemia sem fazer atividade física. Fazia, corria e estou aqui sem fazer atividade física, reclamando comigo mesma. Lá na frente, quando eu vou me levantar de uma cadeira, dou aqui, dou ali, dou aqui. Eu fico, caraca, o tempo está passando, né? Eu tenho que mudar, eu tenho que me mudar, né? Aí eu vou deixar de beber, eu vou deixar disso, eu vou deixar aquilo, né?
Prometemos tanta coisa, né? Antes de reencarnar. Pois é. Quando vencer o nosso prazo de validade aqui na matéria, temos que voltar ao plano espiritual. Vamos voltar contentes, satisfeitos com algumas realizações, né? Mas podemos nos dar conta de que uma maravilhosa oportunidade foi desperdiçada. Né? Foi desperdiçada. Como disse tio Mário aí, a gente quando desce, a gente promete tudo. A gente pede até a gente pede até expiações das mais que assim, em sã consciência jamais pediria. Mas quando a gente desce, a gente esquece de tudo. Né? Não desperdicemos a nossa passagem pela matéria. Eu faço essa pergunta a mim todos os dias. A gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? E bem feito. Né? A gente aprende em todos os livros que a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Mas não dá para negar que a capacidade da dor tende a nos ensinar bem mais, né? É que a dor, pelo menos nesse planeta, é mais experiente do que o amor. Porque a dor pega a gente de um jeito, como quem não quer nada, e quando você vê, pum, você para refletir. Então a gente aprende com a dor. O que o amor levaria meses para explicar, a dor demonstra em alguns minutos. A pandemia nos mostrou. O medo, o pânico, né? O medo do que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Encarnadas também precisamos agir, fazer um novo movimento, é verdade. Então, assim, a dor nos demonstra em alguns minutos o que o amor levaria várias reencarnações para ensinar. A dor ensina em alguns anos. A dor nos ensina. Eu acho que assim, a gente não compreende quando é pelo amor. Jesus fala através do Evangelho, a gente não compreende. Mas quando a gente é pego pela dor, a gente não compreende, mas a gente atende. A dor, ela chama para si. Né? Ela obriga a gente a sentar e a ouvir. Com a dor física, a gente percebe que está abusando do corpo. Com a dor da saudade, você valoriza quem está longe. Né? Com a dor do arrependimento, você reconhece o erro e se propõe a consertá-lo. A dor, se olharmos de mais alto, é a filha do amor. Pode crer. Pois a gente podia aprender só com amor, né? Sofria menos. Não teria tanta expiação, tanta provação, tantas provas. Com a dor da solidão, você se dá conta de que não é uma ilha, de que não se basta sozinho. Né? Preciso de você, preciso da minha mãe, preciso do meu irmão. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso do meu professor, eu preciso do médico, eu preciso do enfermeiro, eu preciso do gari. Eu preciso das pessoas. Com a dor do coração, você nota que não é como gostaria de ser. Que é bem mais falível, bem mais suscetível, bem mais sensível do que costuma pensar. É uma outra maneira da lei do amor nos acordar. É verdade. E ao perceber que a gente é o único responsável por nossa própria vida, aí a gente então permite ao outro que ele seja como ele é. Eu sou responsável pela minha vida. Então eu devo permitir o outro dele ser como ele é. Devo respeitar o outro. Né? E é um alerta. A dor é um mecanismo que serve para nos orientar. Como uma bússola, né? Já que ela é filha do amor, é a nossa bússola. Né? Dor educativa, como fala Leon Denis,
É uma constatação, como disse Verônica. Sempre que houver um desvio da rota, a dor nos alerta. A gente pode até ignorá-la, por um bom tempo até. E quanto mais a gente a ignora, mais forte ela fica. Mais potencial de ensinamento ela é. Maria Aparecida disse, como mudamos quando reconhecemos tudo isso? Oh, como devemos, né? É claro que um dia aprenderemos mais com amor. No mundo de regeneração, nos mundos mais ditosos, que não cabe nem a gente dar uma espiadinha lá, porque a gente precisa vivenciar o aqui, mas no mundo de regeneração, a gente vai aprender com amor. A gente vai aprender de uma forma mais fácil, de uma forma mais dócil, né? Mas em nosso estágio evolutivo, a dor ainda é extrema utilidade. Sem ela, levaríamos muito mais tempo para aprender qualquer coisa. Muito mais tempo. Como estamos aprendendo, né? Não sentiríamos necessidade alguma de refletir sem a dor. Só se a gente estivesse realmente num mundo totalmente de provas, num mundo totalmente de regeneração, ou num mundo ditoso, para a gente refletir sempre, sempre. Não reclamarmos da dor, não devemos reclamar da dor, porque a gente vai aprender sempre com ela. A gente tem que ser resiliente, antifrágil, para poder aprender com a dor. Continuaremos tendo provas, né? Muitas provas. Continuaremos com nossas falhas, mas eu acho que a gente vai estar mais disposto a melhorar, né? Vamos estar mais dispostos a melhorar. Dispostos a fazer o bem, a nos tornar seres melhores, para tornar esse mundo um mundo melhor. Ir para casa, amar nossa família, esse eu acho que é um dos melhores momentos. A gente está fazendo declarações de amor para os amigos, a gente está fazendo live mais construtiva, a gente está aprendendo tecnologias novas. Quantas pessoas aqui não lidavam com tecnologia e estão lidando com tecnologia, né? Então, nós estaremos sempre dispostos, através da lei do amor, através de Jesus, o nosso único caminho, nos mantermos firmes nessa seara, não é verdade? Construir em cima do alicerce, chamado Evangelho, onde é uma bula gratuita, que pode estar na nossa cabeceira, pode estar do nosso lado o tempo inteiro. Pode estar conosco antes de dormir, na hora de acordar, de tomar decisão, no momento de uma turbulência, acalmar o nosso coração. Não sermos vaidosos nem orgulhosos e nos mantermos firmes com a água da paciência, como dizia Chico Xavier, né? Como diz Joana de Ângeles, estarmos cada vez mais preparados com a nossa psicologia emocional, com a nossa psicologia da inteligência, educar os nossos sentimentos, sermos mais doces, mais fraternais. Oh, meu Deus, quantas palavras belas que a gente poderia. Mas não, a gente fica buscando algo assim milagroso. Mas eu acredito que a gente está caminhando entre o joio e o trigo, nós estamos caminhando para tentar ser o trigo. Nós estamos buscando a melhoria. Eu acredito nisso. Eu estou disposta a melhorar. E eu vou ficar muito mais feliz se muitos amigos meus, muitos familiares meus também estiverem dispostos a melhorar. Com Jesus é mais fácil? Jesus está passando. Jesus passa na nossa porta. Jesus passa na nossa vida, Jesus passa através dos nossos amigos, nossos familiares, e espera que a gente toque nele. Alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude, a fé, e é através da fé em Deus, é através da fé na humanidade, é através do progresso, através da reencarnação, que a gente vai poder se melhorar.
É através desse amor. É através da nossa paciência, da nossa tolerância. É através da gente declinar o que nós temos ainda a melhorar. É a hora que a gente precisa estar firme no propósito. A gente se pergunta todo dia, a toda hora: a gente está tocando em Jesus? A gente está matriculado na oficina de Jesus? A gente faz a caridade espiritual? A gente liga para um amigo? A gente ora por ele, né? A gente está nesse momento de caridade espiritual? A gente está exercitando isso? A gente é bom? A gente precisa só colocar em prática para um mundo melhor. Eu vou continuar me esforçando. São 17 anos de luta para combater o meu eu mais orgulhoso, mais vaidoso, que está enraizado nas minhas raízes, mas combatendo diariamente com o inseticida do Evangelho os bichinhos que ainda estão na minha mente, no meu coração. Eu vou combatendo, né? Então, vinde, né? Como botaram aí, colocaram aí, vinde a mim, Jesus, nos modificar, me modificar. Vinde a mim, Jesus, todos os dias de tua vida, me dando a inteligência. Eu só peço a Jesus a inteligência, eu só agradeço a Ele pela reencarnação, pela oportunidade. Estamos inscritos na mesma oficina. O Evampra tem a oficina da caridade, né? Todos nós estamos inscritos na oficina da caridade. Então a gente pode exercitar. A gente não encontra Jesus no céu, a gente encontra Jesus quando alguém bate na nossa porta, quando alguém nos liga desesperado. A gente encontra Jesus debaixo de uma ponte, a gente encontra Jesus no hospital, no leito. A gente encontra Jesus todos os dias de nossa vida. Então vamos tocar na fibra do tecido de Jesus. Só tocar, para que desperte, para que saia, né, que desperte nele a nossa fé, caia nele, que ele diga: de mim saiu uma virtude. Alguém me tocou. Que alguém nos toque, que Jesus nos toque todos os dias. Então eu só tenho, assim, humildemente agradecer pela oportunidade da noite de hoje, porque me faz mergulhar no estudo, me faz continuar nas pesquisas das coisas que a gente precisa melhorar, me faz convidar outros amigos para que venham junto também nos esforçar. Então eu só tenho a agradecer por toda a trajetória, né, que Jesus nos deixou no Evangelho, para que a gente possa erguer a nossa reforma, o nosso novo eu, para que a gente possa estar com a mente sempre voltada para a plenitude divina, para a gente sempre estar conectado com os pensamentos nobres de Jesus, sentir o hálito de Deus. Sentir o hálito de Deus é estar bem próximo dele. O perfume da caridade nas nossas mãos. Aproveitar a oportunidade para exercitar a caridade que Jesus nos pediu. Bem humilde. Jesus é simples e Jesus nos ensina, né, essa simplicidade. Então, gratidão a todos. Que os bons espíritos possam fluidificar, energizar a nossa água, para que a gente tenha a paz, a harmonização, que os nossos centros de forças estejam todos alinhados, né, com o divino, e que a paz que percorre por todo o universo, que Jesus possa, Ele nos deixou essa paz, que Ele possa plainar essa paz com toda a humanidade, com toda a Terra, principalmente aqueles que mais estão necessitados. Gratidão. E eu convido a todos a fechar os olhos e orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Gratidão. Bom descanso e fique na paz de Jesus. Muito obrigado. Deixa eu desligar aqui.